E agora vamos entender um pouco também sobre o sistema elevatório, entender basicamente os componentes que fazem parte desse sistema de uma maneira mais detalhada e todas as conexões que possuem alguns usos muito específicos. Então vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo a gente gravou há 4 anos atrás. A gente estava iniciando aí com engenharia de verdade, mas ele continua sendo muito útil e vai ajudar você. Então, não deixe de aproveitar, assistir todo o conteúdo dessa playlist. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá no Instagram do AMAP, que a gente vai ajudar vocês. Aqui basicamente temos o nosso reservatório inferior, que é alimentado por um alimentador predial. E como é que funciona o sistema de recalque, né? O sistema de sucção e recalque. Nós temos na base de onde vai fazer de fato toda a sucção do líquido, uma peça que é muito importante para esse sistema, que é a válvula de pé com crivo. Como é que funciona essa válvula? Eu não tenho um talento tão grande para o desenho, mas vou pedir para o editor colocar aqui como é de fato, na realidade, uma peça como essa. Mas eu vou explicar para você a teoria e a funcionalidade dela. Basicamente, ela tem telas de maneira que não permite que corpos estranhos, como folhas, cascalhos, pedaços bem de pedras, né, que podem vir, alguns baseado no alimentador predial, que às vezes tem de fato alguns reparos na rede e alguns detritos da construção passam por eles. E por que ele tem que impedir que de fato esses elementos estranhos entrem no nosso sistema? Porque após ele chegar aqui na nossa bomba, é um equipamento motor, é um equipamento que é muito sensível, então se ele tiver um contato direto com pedriscos, com cascalhos, poderá causar danos à motobomba e com isso prejudicar o nosso sistema, fazendo o que? Necessário dar manutenções, fazendo com que seja necessário você fazer reparos na bomba, e isso custa caro. Então o melhor é utilizar de fato peças que são baratas como essa. Ela também, além de impedir a entrada de corpos estranhos, ela sempre mantém essa tubulação cheia d'água. E por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, o nosso sistema motobomba é um sistema muito sensível. Então, se ela esvaziasse, essa tubulação ia ser preenchida de ar. E esses bolsões de ar poderiam causar danos ao nosso sistema da motobomba. E com isso ia ser necessário as mesmas coisas, fazer reparos, fazer substituições, e tudo isso custa caro. E durante esses reparos você pode estar comprometendo o abastecimento de água da instalação. Então, o mais adequado é usar a válvula de pé com crivo, porque assim você impede a entrada de corpos estranhos e você também permite que a tubulação da motobomba fique sempre cheia d'água. Com isso, você evita o fenômeno chamado cavitação, que é esse que eu expliquei para vocês, que é os bolsões de ar que podem estar na nossa tubulação de sucção e que dessa forma podem causar danos ao nosso circuito motobomba. Uma recomendação que a gente faz também, a depender do empreendimento, do tamanho da edificação que você está construindo ou projetando, o ideal é você instalar mais de um sistema motobomba. Por quê? Porque dessa maneira, na falha de qualquer uma das bombas, você pode utilizar a outra e assim o abastecimento da edificação não ficará comprometido. Mas para isso, você precisa fazer, vou ilustrar aqui de uma maneira bem simples e rápida para vocês. Temos aqui uma bomba e temos aqui a outra bomba. Aqui nós temos a tubulação que vai recalque e aqui nós vamos supor que aqui temos um reservatório e vamos fazer a sucção. Então nós temos dois sistemas com sucções independentes e um recalque interligados a ela. E o que é que você precisa fazer? Apenas colocar, de fato, os registros que, por exemplo, essa bomba não está em utilização. Você coloca esse registro para que a água que vai ser recalcada por essa bomba venha e passe direto da instalação sem comprometer essa bomba. Você pode colocar outro registro aqui também, porque se essa estiver com defeito, você fecha esse registro e apenas utiliza essa bomba, não causando danos. E também é interessante você colocar, além disso, um outro registro no final para dar uma manutenção no sistema de forma completa. Outra solução também é você utilizar a sucção compartilhada das bombas. Mas para isso você tem que colocar do mesmo esquema. Colocar um registro aqui e outro registro aqui. E mais um aqui no mesmo esquema. Se você quer utilizar apenas essa bomba, você deixa esse registro ativo e esse registro aqui também ativo. Então, por exemplo, vai ser apenas uma tubulação de recalque. Vou ilustrar de uma maneira mais simples para vocês, que aqui ficou realmente com muita informação. Vou afastar o nosso reservatório. Vamos supor que ele se encontra aqui. E nós temos aqui a nossa tubulação de recalque.
e vamos ligar as bombas uma na outra. Pronto, temos apenas uma tubulação de sucção. E aqui a gente vai botar um registro, porque se essa bomba não for utilizar a sucção, a gente deixa eles fechados e a gente pode fazer a retirada dessa bomba. Se essa for seguir o mesmo protocolo, não vai ser utilizada, a gente mantém fechado esses dois. E aqui a gente faz a retirada dessa bomba. E aqui a gente utiliza o nosso último registro. E nele a gente pode fazer a manutenção geral do nosso sistema. Então essa recomendação que a gente dá, se o empreendimento for grande, for um apartamento, for um prédio com diversos apartamentos, que você de fato não pode interromper o abastecimento dessa edificação. E para complementar, pronto, nós chegamos à nossa motobomba, falamos de 2 traçados para você utilizar 2 subcomponentes de bomba, e agora nós vamos para o nosso traçado final. Se o traçado for muito longo da bomba até o ponto de abastecimento, de reserva, de utilização, é interessante que se você fizer traçados ascendentes e depois descendentes, você utilize a válvula ventosa. Por que isso? Porque, de uma maneira bem simples e clara, se você tem uma tubulação numa parte mais alta e ela depois vai para uma parte mais baixa, se ela é preenchida de ar, esse ar tende a ficar nessa região mais alta aqui. Então, com isso, para esse ar sair, dá muito trabalho. Como dá muito trabalho para esse ar sair, é necessário você colocar válvulas. E essas válvulas fazem o quê? Elas permitem a expulsão do ar dessas bolsões de ar, deixando a tubulação sempre cheia apenas de líquido, não tendo uma redução da vazão, não tendo uma concentração de pressões muito grandes nesses trechos que podem causar danos à sua instalação. Então instale válvulas ventosas quando o comprimento for muito longo, você fazer traçados ascendentes e descendentes, onde locais que possam ocasionar o acúmulo de bolsões de ar e possam prejudicar a sua instalação. E vamos supor que aqui agora já estamos indo para alimentar o nosso reservatório com a nossa instalação da nossa tubulação de recalque. E nela, a depender da altura do empreendimento, da altura que essa tubulação vai alimentar, é necessário você instalar uma válvula de retenção. Como é que essa válvula funciona? Basicamente, o líquido vem seguindo esse fluxo, e se esse líquido retornasse de uma altura muito alta, vamos supor que ele encheu o reservatório. Então a bomba parou de alimentar toda essa tubulação. Então a tubulação está cheia d'água, que está alimentando o reservatório, e há uma parada de abastecimento da bomba. Com essa parada, todo o líquido que está aqui, ele tende a se equilibrar e voltar. E às vezes com esse retorno, que é de uma maneira muito abrupta pelo desligamento da bomba, você pode causar danos nesses pontos de instalação. Então o que é feito? Até danos na própria bomba. Porque se vocês analisarmos, a água vai vir com a altura, com o peso da gravidade e vai fazer uma força nesse sentido. E essa válvula de retenção, ela impede que a água que esteja após ela, se você instalar no sentido ascendente, ela passe, ela volte. Ela só permite a passagem do fluxo da água em uma direção. Isso se caracteriza uma válvula de retenção. Então ela impede que o líquido passe voltando, mas no sentido ascendente, que é o sentido que é a alimentação do nosso reservatório, ela permite a passagem do fluido, e no sentido descendente, que é contra a alimentação do nosso sistema, ela não permite a passagem do fluido.